Olá, bem-vindo ao nosso canal do YouTube. Hoje eu vou falar um pouco sobre as dificuldades que a gente tem na hora de tomar decisões e quanto a gente às vezes sofre por processos psíquicos inesperados diante desse mecanismo. Eu estou sempre falando daquelas decisões mais difíceis de serem tomadas, porque as decisões mais fáceis, entre uma coisa horrorosa e uma coisa maravilhosa, todo mundo sabe decidir entre tirar férias e viajar para um lugar bonito, ou ter que ficar fazendo companhia para alguém que está doente ou que está aborrecido ou deprimido. Evidentemente que se tiver a opção, todo mundo sabe muito bem como decidir. Então o problema não são as decisões óbvias, são aquelas mais apertadas. Por exemplo, se o indivíduo aceita esse emprego, mantém esse emprego ou troca, arriscando de não se dar tão bem naquele outro. Se o indivíduo mora numa casa ou mora num apartamento, por exemplo, numa cidade grande, morar numa casa tem algumas vantagens, e morar num apartamento tem outras vantagens. Então, é tudo muito difícil de decidir, porque ambas as vantagens elas existem numa das opções e não há na outra opção. Né? Entre você ficar solteiro, às vezes, e também casar, quando você está casado, separar ou não separar, a vantagem de ficar separado de ser dono do seu nariz é grande, mas também a vantagem de continuar casado, estar próximo dos filhos, ter o conforto da casa também tem seus aspectos positivos, mesmo quando o convívio não é tão gratificante. Então são decisões dificílimas. Qualquer decisão que a gente tome, isto é que tem que ser compreendido com clareza. Qualquer decisão que a gente tome implica uma perda. Né? Então eu decido morar numa casa, eu perco as vantagens do apartamento, ou seja, aquele conforto de você poder, na hora que vai viajar ou passar um fim de semana fora, simplesmente trancar o apartamento e ir embora sem ficar preocupado com ter alguém que cuide, das plantas, alguém que tenha que cuidar da segurança do imóvel, etc. Aquilo lá está mais ou menos protegido por uma estrutura de condomínio. Né? Quando o indivíduo opta pela casa, ele perde essa vantagem, mas ele ganha o espaço físico, ele ganha um pouquinho de sol, ele ganha a possibilidade de ter determinados confortos e espaço de individualidade que na realidade não existe tanto no apartamento. Então é muito difícil e toda decisão implica perda. Toda decisão implicando perda, ela é sempre uma coisa desagradável. Mas às vezes a gente pensa e fala assim, não, eu vou ficar neste emprego e vou recusar aquela outra oferta, porque aqui eu estou seguro, eu tenho mais serenidade, eu estou mais acostumado, então eu vou ficando por aqui e renuncio àquela possibilidade. E logo que eu faço essa opção e renuncio àquela possibilidade, imediatamente parece que dentro da minha cabeça o processo se inverte. Puxa, e se eu tivesse decidido daquele outro jeito? E se eu tivesse ousado mais, se eu fosse mais corajoso, se eu tivesse ido buscar uma empreitada nova, será que eu não seria mais emocionante? Será que eu não me daria melhor? Será que eu não daria, vamos dizer, teria resultados mais agradáveis, mais gratificantes até financeiramente ou profissionalmente? Enfim, imediatamente depois de uma decisão, parece que aquela parte perdedora, aquela que a gente é obrigado a renunciar porque decidiu numa direção, começa a falar alto. Se eu decido me separar, logo que eu estou separado, morando sozinho, fico, puxa, me separei, me afastei das crianças ou dos filhos, eu perdi determinadas facilidades materiais, estou longe da casa, que falta, que saudade, não sei o quê. E é preciso, então, muito cuidado para o indivíduo não se arrepender da decisão que tomou e fazer a decisão inversa. Porque se fizer a decisão inversa, também vai ficar exatamente na mesma situação. Se o indivíduo se decidir que vai largar o emprego e vai atrás de uma experiência nova, mais ousada, pode ser que um mês depois ele também está dizendo, puxa, se eu tivesse ficado quieto onde eu estava, se eu tivesse, por que eu fui me meter nessa encrenca cheia de obstáculos e dificuldades que podem dar certo, podem dar errado, por que eu não fiquei quieto onde eu estava tão bem, etc. Então, a gente tem que entender que se inverter a decisão, vai inverter o processo psíquico, que sempre vai ter uma gente chiando dentro, ou uma parte chiando dentro da cabeça da gente. É como se essas vitórias, vamos dizer assim, de uma decisão sobre a outra, fosse por maioria simples, vamos dizer 55 a 45, e esses 45% perdedores, imediatamente depois da derrota, começam a chiar e falar, puxa, que pena, que chato, por que você não fez o contrário? Olha o que você está perdendo, olha as desvantagens dessa situação, etc. Então é preciso, além da firmeza de decisão,
ter firmeza também para sustentar dentro da cabeça da gente o chiado da parte perdedora. Né? O indivíduo, quando decide parar de fumar, ele decide parar de fumar com toda a sua força da razão. Mas, óbvio, passam alguns, no caso do cigarro é muito mais grave até do que outras decisões, porque passam 1 hora, 2 horas, 3 horas, o indivíduo já começa, puxa, estou perdendo aquele prazer, era tão gostoso o cigarro, que falta que me faz, não sei o que, a falta do cigarro começa a chiar imediatamente. Então é preciso uma determinação enorme, uma firmeza enorme da pessoa para que ela resista a essa tensão interna. E por isso que é tão difícil decidir, porque tem perda e essa perda vai realmente chiar. Então são 2 etapas, uma decidir e a outra saber que vai ter que sustentar aquela decisão contra pressões que vão surgir dentro da gente mesmo, né? Isso mostrando que a gente é sempre dividido e a parte que perdedora nem sempre é muito dócil para aceitar essa derrota. E aí vale a força, a firmeza, a determinação mental de cada pessoa. A pessoa mais firme, forte e determinada certamente vai conseguir melhor superar essa segunda fase da decisão, que é sempre a mesma coisa. Vai chiar a parte perdedora. A parte perdedora chia e por um bom tempo. Então a gente precisa também sustentar a decisão que tomou por um tempo mais ou menos comprido, pelo menos 2, 3 meses, né? E ver se esse chiado diminui com o passar do tempo e a gente se acomoda àquela perda e à decisão que tomou, ou se realmente houve um equívoco na decisão. Se houve um equívoco na decisão, a gente, meses depois, pode repensar em reverter e ver se vai dar melhor resultado o inverso. Mas tudo tem que ser muito lentamente. Não se pode, logo que vem o chiado e o desconforto, a gente imediatamente reverter a decisão. Tem que sustentá-la por um tempo razoável, pelo menos 2, 3 meses, para depois ver se realmente foi uma decisão justa, acertada ou não. Ou seja, decidir é sempre perda, decidir é sempre difícil, porque a gente, além do momento mesmo da decisão, que tem que ter bastante firmeza, precisa ter uma força racional para sustentá-la, já que ela vai realmente, a parte perdedora não vai deixar barato. Mas a gente, dentro da cabeça da gente, sabendo disso, a gente sustenta. E se no fim de 2, 3, 4 meses essa parte perdedora foi perdendo força, foi acalmando, e a gente foi se consolidando a ideia de que a decisão que tomou foi a mais acertada, então estamos no bom caminho e aí é mais fácil dar continuidade e seguir em frente. Muito bem, essa é mais uma participação aqui no nosso canal do YouTube. Se você gosta, inscreva-se. Quase toda semana temos novidade por aqui. Até a próxima.